da situação do que a gente trabalha, certo? Vocês muitos não são professores, não estudaram para ser profissional que vai lidar com os meninos da educação especial. Então, quanto mais vocês souberem, eu acredito que vai ajudar na hora de vocês lidarem com os meninos em casa. E é por isso que a gente está pensando nesse projeto aqui. E eu estou muito empolgada para dar certo. Eu já tive uma experiência, né? Várias experiências com os pais. E graças a Deus foram muito bem atendidas, muito bem abraçadas, porque a gente vai criando um vínculo e vai tirando muitas dúvidas que às vezes a gente tem no dia a dia e vai aprendendo a fazer atividades que às vezes a gente pensa que não vai ajudar, mas quando a gente vê, né, a propriedade pedagógica da atividade, a gente vê o quanto isso é importante. Então, resumindo, né, esse primeiro momento, eu gostaria de agradecer e gostaria de dizer que eu estou na PAI, nem me apresentei, né, gente? Ai, meu Deus. Sou orientadora pedagógica, né? Eu estou na PAI desde março. Eu trabalho com educação especial há mais ou menos 22 anos. Hoje, na hora que eu estava pensando que eu ia falar isso, eu falei, nossa, como o tempo passa rápido, né? E 22 anos que eu trabalho com educação especial, eu trabalho com musicalidade, agora eu estou terminando um curso de especialização em musicoterapia, eu sou psicopedagoga, trabalho com a parte do autismo e TDAH com maior profundidade e gosto muito de estudar, né? Lancei um livro que se chama Mix Potencial, é um livro que eu fiz, né, no doutorado, inclusive eu já fiz aí um trabalho na PAI uma vez, as professoras até lembraram. Então, assim, já tenho um pouquinho de estrada, mas a gente está todo dia aprendendo, né? E então vou começar mostrando para vocês essa parte da nossa proposta, né? Essa proposta que é muito importante e que eu queria muito que vocês me ajudassem a divulgar, né, com os outros pais, porque eu penso que vai ser um ganho para todo mundo, tá? E assim, no começo a gente pode achar estranho, né? Porque a gente está acostumado, né? Não estamos acostumados a nos vermos pela internet, pela telinha. Às vezes a gente não está lidando com a pessoa, então pode, né, acontecer alguma situação de não estar se sentindo à vontade, mas a gente pretende também ter encontros presenciais, né? À medida que a gente for se organizando e tudo, com certeza a Jaquelina vai deixar a gente montar aí um encontro gostoso, que seja muito aconchegante pessoalmente, tá? Então, vocês estão vendo aí um arquivo de convite? Tá aparecendo aí para vocês? Tá, né? Tá, Jaquelina? Tá. Então, olha, a proposta é a gente fazer esse encontro nas terças-feiras, uma vez por mês, tá? Uma vez por mês, justamente para a gente não ter assim. Bom, eu, por mim, eu faço até mais, tá? Com o tempo, se vocês quiserem, a gente pode até marcar mais vezes, mas numa primeira proposta seria uma vez por mês, justamente para a gente poder começar a se organizar, né? Sempre a gente vai ter um tema pedagógico, como o de hoje, que o nosso tema de hoje é a teoria sócio-interacionista, que vocês vão
ter contato, que é uma teoria que hoje todas as professoras estudam na academia, né? Todo mundo que vai fazer trabalho de mestrado, de doutorado, de pesquisa, eles se embasam nessa teoria que a gente vai ver hoje, tá? Então, a gente vai usar registros coletivos, individuais. Nós vamos também procurar fazer atividades práticas, né, que vocês possam também aplicar, certo? Então, não se preocupem que nós vamos ter bastante é, formas, né, de estar trabalhando e tá chegando gente, por isso que tá fazendo esse barulhinho aqui. Michele, você tá aí? Será que a Michele entrou? Porque pro meu aqui não tá aparecendo se ela entrou. Michele saiu. Ah lá. Depois ela vai entrar de novo. Bom, então, pro nosso planejamento, o que nós temos que fazer? Nós vamos entrar num link que agora eu vou colocar no grupo, que é inscrição, que na verdade muitos já fizeram inscrição antes de hoje, mas não tem problema, vai poder fazer depois, porque essa coisa de internet é assim mesmo, a gente vai devagarinho, né? Então, vocês vão fazer essa inscrição, tá? Eu vou pôr no grupo depois. O período é de maio a dezembro, uma vez por mês, e vai ter um certificado. 40 horas mínimo, tá? Que a gente vai trabalhar, porque eu pretendo fazer encontros presenciais também, até para a gente poder colocar em prática essas atividades que nós vamos ver aqui. Então, ó, aqui tá a programação que depois eu vou colocar para vocês, né? De tudo que a gente vai dar uma olhada. E aqui hoje ó, a gente vai ver o papel da educação especial, o que é a função da PAI, o que é educação especial e essa teoria sócio-histórica do Vygotsky. No mês que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre deficiência intelectual e o papel da educação. Depois do desenvolvimento de 0 a 5 anos, do desenvolvimento de 6 e 8 anos, depois a gente vai ver a adolescência, os adultos e os idosos, a gente vai ver a questão do planejamento, como é importante a gente estar planejando, vamos ver a questão dos relatórios, dos marcos teóricos, o quanto registrar e o quanto esses relatórios é importante para todos nós, porque às vezes a gente pensa, é um papel, eu levo para o profissional, mas o quanto esse relatório, quando vocês souberem, né, das atividades e o que significa em termos de desenvolvimento, o quanto vocês podem aprender. Então a gente vai ver isso também, vamos ver a questão da avaliação e vamos fazer se Deus quiser, no final a gente tem que fazer uma confraternização, porque festa é muito bom, tá? Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Eu vou passar assim, porque o nosso tempo voa, tá? E eu fico doida por conta de tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai depois tá vendo com calma pelo WhatsApp. Eu abri um grupo no WhatsApp e abri um grupo no Telegram. Por quê? Porque às vezes o nosso celular, ele trava de tanto material, de tanta coisa para memorizar. Tem um app que chama Telegram, não sei se não é todo mundo que tem ainda, porque quem tem eu já abri o grupo lá e já coloquei. Eu vou pedir para vocês baixarem no celular de vocês, é um que tem um aviãozinho. Vou mostrar aqui para vocês o desenho. Esse aqui, ó. O aviãozinho tá ficando. Esse azulzinho, deixa eu ver se dá para ver aqui. Eita, difícil.
Depois eu mando lá no grupo, tá? É um azulzinho, que uma bolinha que tem chama Telegram. E nesse Telegram, o que acontece? A gente coloca o material lá, ele não apaga e ele não gasta memória do celular. Então, quando vocês quiserem, por exemplo, a letra de uma música, vai estar lá naquele grupo. Uma atividade do YouTube, o link vai estar lá no Telegram. E não gasta memória do celular de ninguém. Então, o que nós vamos precisar fazer? Baixar esse Telegram. Mas tudo isso eu vou colocar passo a passo no grupo do WhatsApp, tá bem? Não se preocupem de esquecer, não. E aí, nessa situação, eu vou estar colocando atividade, música, o que a gente for falando aqui, essa programação que a gente acabou de ver, tá? Então, vai estar tudo muito bem organizadinho. Agora, no começo e hoje, foi uma coisa meio assim, porque eu tô meio ansiosa. Mas com o tempo, vocês vão ver que eu sou muito organizada, tá? Não tem baguncinha aqui, não. É muita organização. Tanto que já tá pronto aqui. Esse primeiro encontro já tem mais de um mês, eu acho. Que eu tô mexendo num negócio que não para nunca. Capaz de hoje, quando a Jaqueline ver, falar assim, ué, mas o que é isso? Não era isso que ela tinha me mandado? De tanto que a gente vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Olha só, para a gente começar a conversar sobre o nosso tema de hoje, eu vou pedir para a gente começar cantando um pedacinho de uma música que eu tenho certeza absoluta que todo mundo canta essa música pro filho. Ou se não canta essa música, porque vocês são muito novinhas, né? Eu que sou um pouquinho mais velhinha. Vocês têm certeza que quando vocês forem lá no YouTube, vocês vão estar apreciando a letra dessa música. E eu não sei se vocês sabem, mas o canto, ele é uma terapia multissetorial, vamos dizer assim, de vários setores. Porque o canto, quando a gente canta, a gente trabalha a respiração, trabalha o pulmão, trabalha o diafragma, trabalha a voz e trabalha principalmente a emoção. Então, cantar é uma prática que nós devemos ter todos os dias. Eu canto de manhã, de tarde e de noite. Quando eu tô triste, quando eu tô feliz, quando eu tô alegre, às vezes até quando eu tô chorando, eu tô cantando. Então, nós vamos trabalhar com esse canto. Tenho certeza que vocês aqui, né, quando a gente estiver junto, então, principalmente com o teclado de fundo, nós vamos estar fazendo muita cantoria por aí, tá? Então, a gente vai cantar primeiro essa música assim, ó. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar. Vocês estão cantando? Alguma forma de lhe falar. Bem bonito. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor
grande o meu amor por você, mas como é grande o meu amor por você. Agora, eu vou pedir para vocês escreverem ali no chat para quem que vocês pensaram para cantar essa música agora. Eu vou começar, ó. Eu já coloquei para quem que eu pensei. A Daniele, meu filho Gael. Tamires, filho com certeza. Gente, me fala se tem amor maior que amor de mãe. Olha lá. Meus filhos, Ayla Caio. Muito bem. Olha só que legal, né? É emocionante. Essa música eu sempre cantava pro meu filho desde bebê. Agora ele já vai fazer 18 anos, mas eu continuo cantando e pensando nele. Então, assim, cantar é muito importante. A gente se emociona, né? A gente trabalha com a respiração e a gente trabalha o emocional, tanto de quem canta quanto de quem ouve. Né? Então, o filho ou nós mesmos, se a gente ouvir, né, alguém cantar essa música pra gente, o que, que a gente sente? Aconchego, carinho, amor, não é assim? Então, os nossos filhos também vão sentir, né? Aqui tem uma pessoa que escreveu meu pai, né? Então, olha só o quanto o pai, quanto ela pode lembrar desse aconchego de colo de pai, como a gente é importante quando a gente tem essa família amorosa, né, gente? É demais. Ai, ai. Alguém quer falar alguma coisa? Com o tempo eu vou parar de falar para vocês falarem, tá bom, gente? Não vai valer só eu falar, não, hein? Então vamos lá. Vocês estão vendo aí o slide? Tá aparecendo aí? Tá, né? Então hoje nós vamos trabalhar, né, esse papel da educação especial, né, e essa educação inclusiva e o nosso trabalho na PAI. É importante a gente estar falando sobre isso, porque muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento técnico que nós profissionais temos do papel da PAI. Então, quando a gente escolheu, né, quando pensamos em abrir com essa situação da PAI, de estar explicando, esclarecendo, seria nesse sentido, para que todos nós tivéssemos apropriação, tivéssemos claro na nossa cabeça, né, para que a gente está na PAI. A PAI é só um lugar de deixar a criança, ou o jovem, ou o adulto, é só um lugar para ficar lá porque não tem, né? É um lugar de recreação. É um lugar que eles ficam lá só brincando, entre aspas, brincando sem um objetivo. Afinal de contas, para quê e por quê e onde que nós queremos chegar com os nossos meninos lá com o trabalho da PAI? Essa seria uma primeira reflexão, né? Aqui eu já falei. Então, a gente vai ver essa introdução no seguinte: papel da educação especial e a perspectiva da educação inclusiva da PAI. Quem somos? De onde viemos e para onde vamos? Qual é a nossa função? Qual é a minha função? De 0 a 10, quanto a nossa equipe cumpre a sua função? De 0 a 10, quanto eu cumpro a minha função? E os desafios que a gente considera mais difícil hoje. Então, agora eu vou abrir um pouquinho para vocês falarem, né? Então, assim, quem sou eu? A gente vai poder agora estar se apresentando, né? Eu vou deixar aqui o slide para a gente não se perder. Mas quem sou eu?
né? Eu sou a Érica, eu sou orientadora pedagógica e eu acredito que o meu papel na PAI é estar ajudando na formação pedagógica dos profissionais e dos pais também. Por quê? Porque eu acho que a escola, a PAI, a escola e qualquer outra escola não trabalha sozinho. A gente precisa dos pais, a gente precisa dos responsáveis. Se a gente for pensar que só a pai vai trabalhar numa mão e na outra mão tá a família, né, sem esse vínculo, sem essa conversa, a gente não vai ter essa interação. Então eu acredito que eu entro aí, né? E vocês, por exemplo, Ana Carolina. Ana Carolina tá aqui, Ana Carolina é professora? É, professora, não é isso, Ana? Então, Ana, o que que você, qual é a sua função de professora? O que que professora faz? Muito, pode falar. Muito bem. Então, olha só, a Ana Carolina, ela vai trabalhar as salas temáticas, que são, você me corrige, tá, ô Ana? Que tem os objetivos, né, de desenvolvimento da psicomotricidade, da socialização, da parte da cognição, e ela vai mediar esse conhecimento e o estudante, certo? Então, ela tem uma função clara na página. A, a mamãe, deixa eu ver aqui. A mamãe Cirlândia. Cirlândia tá aí? Aquela que eu dei furo com ela, que não coloquei no grupo. Ah, Érica. Cirlândia tá aí? Célia, vou pegar a Célia com o irmãozinho lá, que eu demorei pra demorei pra entender, Célia. Ah, tá. Certo. Certo. Entendi. E o que que acontece, Célia? Às vezes a gente, ó, Simone, eu vou pedir para você desligar seu áudio, tá? Tá dando eco. É, o que que acontece? Eles vão crescendo, quando é pequenininho, a gente consegue lidar, entre aspas, tranquilamente, porque quando é pequenininho a gente manda, né? A gente determina tudo. Só que à medida que eles vão crescendo, eles vão tendo vontade própria, vai apresentando outras necessidades, certo? Vai apresentando outras situações que realmente são desafiadoras. E os nossos meninos, eu vejo lá, né? Ele tem muitos que já estão, como você falou, adultos. E aí, uma das nossas situações é pensar como eu vou lidar com ele. Não é assim? Como essa ali, ó, a Priscila falando, ó, a Ayla já tem opinião própria. E isso é muito bom, gente, porque eles não são criança a vida inteira. A idade cronológica vai crescendo e eles vão tendo personalidade. E isso é muito importante. A personalidade é que faz a gente diferente. Já pensou se todo mundo fosse igual?
né? Se todo mundo pensasse igual, se todo mundo gostasse da mesma coisa. Então, aqui, ó, Priscila, ó, e a Ayla só tem 2 anos. É isso aí, né? Tem uns que têm um temperamento mais forte, tem uns que são mais tímidos. Todo mundo é diferente. Isso é maravilhoso. Porém, nós, enquanto educadores, nós temos que ter uma visão de que a gente não cria filho para gente. A gente não cria filho só para ser bebê e só para ser criança. E isso é difícil demais. Eu, por exemplo, estou passando por uma fase muito difícil que meu filho tem 18, vai fazer 18 anos agora, dia 8 de junho, e, e ano que vem deve ir para a faculdade. E eu já estou num sofrimento, meu Deus do céu, como dói. Porque a gente não quer desgrudar, é grudinho. E os meninos, então, que tem uma situação diferente, como o meu também tinha, um dia eu vou contar a história do meu para vocês, a gente fica mais protetor ainda, a gente fica igualzinho leoa. A gente fica, sabe, é uma coisa assim que a gente não domina. Mexe com meu filho, você mexe com leoa brava. Então, essa proteção, essa dependência emocional que a gente cria, né? Esse amor todo que a gente sente, que é um amor que uma vida é pouco que a gente dá por eles. A gente precisa estar pensando de que ele precisa conviver com outras pessoas. E é justamente isso que a teoria do Vygotsky vai trazer para gente. O quanto nós aprendemos com os nossos pares, quanto nós aprendemos na nossa sociedade com os grupos que a gente convive. Então, eu acho, sabe, Célia, quando você fala, olha, eu queria, porque eu vejo quanto o trabalho da PAI é maravilhoso, e você, pô, só de você estar aqui e querer contribuir mais ainda, eu te digo que esse amor, é lógico, é um amor de irmão, mas existe um amor aí que é, é, é maternal, porque você tem por ele uma vontade que você tem até mais por você. Olha, hoje você não podia estar lá, né? Vamos dizer, sei lá, fazendo uma coisa que você gosta, vendo um filme na televisão, jogando um buraco, sei lá, conversando com uma outra amiga, e você tirou 1h30 para estar aqui com a gente, estudando, aprendendo. Isso é amor. Por quê? Porque você quer que ele fique melhor ainda do que ele está. Então, essa é a nossa vontade. Essa é a nossa esperança, né? E aí, gente, eu não sei se você gostaria de colocar mais alguma coisa, Célia. Você falou? É. Então tá, muito obrigada, tá? Alguém mais gostaria de participar nessa parte aqui? Se vocês quiserem falar, fica à vontade, gente. Ah, tá, Cirlanja. Muito bem. E agora, será que ela que ela tá com o microfone? Acho que não, né? Ela pôs aqui no chat. Eu ia te falar, Cirlange, eu que hoje dei um furo com você, não te coloquei no grupo, peguei seu telefone, falei muito com você e não te coloquei no grupo. Ah, essa Érica sapeca. Agora que eu ia pedir para você falar, né, um pouquinho sobre isso, como o papel da pai é importante, né, na vida da Larissa, o quanto é importante para nós, enquanto adultos que queremos o bem das crianças, tá? Então, ninguém mais quer falar, não? Só a Célia? Agora nesse pedaço? Tô preocupado com o tempo, gente, o tempo escorre. Então, assim, voltando, né, à questão da PAI, qual é a nossa missão? A missão da PAI é focado na aprendizagem, complementar e suplementar a educação. O que é complementar e suplementar? É a gente viabilizar o cuidar e o educar. Então, esse cuidar, ele vai muito mais além, porque é um cuidar que não é só um cuidar físico, não é só o menino estar lá
sem estar molhado, ou sem estar, vamos dizer, sem dor, ou porque, gente, é lindo, né? Todos eles uniformizados, limpinhos, arrumadinhos. É lindo demais. Eu fico muito, muito feliz de ver o quanto eles são bem cuidados por vocês que são pais, pela pai, não, sabe? É muito carinho nos detalhes. Então, esse cuidar é da parte física, mas é também a parte do cuidar para educar. O que é cuidar para educar? É ir de encontro ao que o menino precisa, a ir de encontro ao que o menino naquela hora vai ser bom para ele. Então, se eu tenho um estudante, eu falo estudante, tá? Eu gosto de falar estudante porque aí é de uma maneira geral, não é criança, nem adolescente, nem adulto, senão toda vez a gente tem que falar, né, assim, exatamente para onde. Então, o estudante. O nosso estudante, ele tem as demandas conforme a idade dele. Então, se ele tem, vamos dizer, 2, 3 anos, ele vai ter determinadas demandas. E é o que a gente vai ver, é a nossa proposta do curso, né? Por exemplo, ele vai precisar de estimulação na oralidade, para ele falar. Então, aonde que a PAI entra aí? A PAI vai entrar no atendimento que é adaptado para aquele estudante de 2 anos. O estudante de 35 anos, qual é a demanda dele? O que ele precisa complementar e suplementar, que isso está na legislação, né? Para ele poder se desenvolver. Se desenvolver, e não é só desenvolver fisicamente, se desenvolver socialmente, se desenvolver nas relações da família, se desenvolver com amigos, se desenvolver na sociedade, né? É muito bonita aquela frase que a gente tem lá na PAI. Lugar de especial é em todo lugar. Todos nós vamos precisar nos educar e aprender a trazer essa demanda do estudante, porque cada idade ele vai ter uma demanda, assim como nós tivemos quando nós somos bebê, a gente precisava de leite para mamar. Agora adulto, a gente precisa de comida para mastigar. E a mesma coisa é assim com todos os seres humanos. Em cada faixa, em cada idade, a gente tem necessidade de coisas diferentes para se desenvolver. Então, na PAI, a gente vai pensar assim, né? Em outras palavras, é lógico que tem palavras que todo o nosso trabalho ele está num documento que se chama Projeto Político Pedagógico, tá? Também, né, depois eu conversando com a Jaquelina e ela me autorizando, eu também vou colocar esse documento lá no nosso grupo do Telegram, porque nele tá toda a identidade da PAI. Muito organizado, muito bonito, muito sensato, né? Porque ali tudo que a PAI precisa fazer para complementar e suplementar a educação está escrito ali, tá? Então é importante que a gente se aproprie desses conhecimentos. Existe uma legislação nacional da educação que garante esse atendimento para o aluno especial, o aluno que tem uma deficiência, e esse aluno ele tem direito de ter uma educação que seja complementar e suplementar. Complementar no sentido de complemento, né? Então, por exemplo, um menino que é cego, na sala de aula, ele vai precisar do braille, para ele aprender a se comunicar na linguagem escrita com braille. Então, é lei que esse menino tenha um AEE que vai ensinar a alfabetizar ele com braille. Isso é complemento. Agora, suplemento é, por exemplo, esse menino que precisa estar fazendo terapia ocupacional.
Para quê? Para ele aprender a se movimentar na sala de aula, ele não cair, ele saber usar a bengala, ele saber usar, às vezes ele tem o cão guia. Então isso é suplemento. Quando a gente fala de coisas que é fora da escola, é suplemento. Quando a gente fala de coisas que é dentro da escola, é complemento. Então, vocês não, os nossos meninos têm direito a esses suplementos e complementos. E a APAE dá conta desses complementos e, por vezes, dá conta dos suplementos também, que é, por exemplo, o atendimento de fono. O atendimento de fono, ele está dentro da proposta da APAE porque é um suplemento de, de necessidade daquele estudante, né? Toda escola tem fono? Não. Toda escola faz trabalho, escola que eu digo escola mesmo, instituição escolar, faz trabalho com fono? Não. A PAI faz por quê? Porque existe ali uma necessidade de, junto com o desenvolvimento educacional, ter o suplemento da fono, que vai trabalhar especialmente a área da linguagem. Por quê? Sem um menino falar, sem um menino se expressar, sem um menino se comunicar, como que ele vai ser educado, né? No sentido de aprender as coisas. Então, é um trabalho complementar e suplementar, certo? Então, nós temos esse trabalho, a gente vai estar organizando, né? Cada vez mais esse conhecimento para que a gente se aproprie dele aqui quando a gente vai tratar das questões pedagógicas. Deixa eu continuar aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Lev Semenovsky Vygotsky. Esse lindo aí, ele foi um psicólogo, né? E ele nasceu na Rússia, lá em 1896. E ele é um teórico muito importante da educação, porque ele vai falar sobre a questão da formação social da mente. Ele tem um livro, né? Inclusive, eu tenho esse livro em PDF. Quem tiver interesse de ler, posso colocar lá também no grupo, né? E ele, só que é uma linguagem bem assim técnica. Mas o que é importante que o Vygotsky trouxe para a educação? Ele falou, deixa eu ver se já entra aqui. Ó, olha quantas coisas ele falou. Olha que cara inteligente. Me fala se ele não é muito inteligente. Ele falou que nós somos educados a partir do lugar que a gente vive, da cultura que a gente tem. O que é isso? Se a Érica tivesse nascido, eu nasci em Barra Mansa. Se a Érica tivesse nascido lá numa tribo de índio na Amazônia, ela seria outra Érica. Só que a Érica nasceu em Barra Mansa, com a cultura barramansense. O que é a cultura barramansense? É ir no Parque da Preguiça, é ir na festa junina do Sesc, que na minha época era Monteiro Lobato. Mas o que a gente tem em Barra Mansa que todo mundo faz? É ir na rua de lazer, tomar sorvete. Deixa eu lembrar mais. O que mais tem em Barra Mansa, gente? Na minha época tinha trem. Quando eu era pequenininha, era doido para andar de trem. Depois acabou a questão do trem de passageiro, mas eu ficava doida para andar de trem. Não cheguei a andar, não, mas eu vi. Então, assim, tudo que tá dentro da cultura de Barra Mansa formou de algum jeito, né, de alguma forma, contribuiu para a Érica ser a Érica. Então, diferente se a Érica tivesse nascido lá numa tribo indígena e fosse indígena. Por exemplo, eu gosto muito de pintar de cor-de-rosa. Todos meus inscritos têm caneta cor-de-rosa. O Vygotsky fala que se eu tivesse nascido lá na tribo indígena, provavelmente não ia gostar de rosa. Porque tem representações que na cultura de Barra Mansa me influenciaram. Entenderam? Então, por que isso é importante, Érica? Porque
quando a gente vai pensar que é a partir do social e da cultura que a gente forma o menino, olha o como a nossa educação, e aí todo mundo é educador, porque todo mundo lida com, com a geração que vem, olha o quanto é importante. Se eu tenho um menino que na minha casa eu falo, nossa, olha, gente, a pai é maravilhosa. Vocês viram a festa de 53 anos? Ai, gente, eu não pude ir, meu filho tava com catapora. Fiquei morrendo de pena, mas depois curti tudo pelos vídeos e pelas fotos que as meninas colocaram. Vocês viram a festa tal da pai, como os professores se dedicaram, as crianças fizeram lindo, nananana. Você, quando fala isso dentro da sua casa, o que o estudante está ouvindo? Coisa positiva. Agora, se você fala assim, nossa, quando eu era criança eu detestava estudar. Ai, eu detestava matemática. Matemática é muito chato. Matemática tem que fazer muita conta. Matemática. O que o estudante está ouvindo? Que matemática é ruim. Provavelmente, quando ele chegar na matemática, ele já vai ter um pensamento que é ruim, que é chato. Por quê? Porque ele já escutou aquilo. Então, Vygotsky fala isso, o quanto o meio, o quanto que a gente fala, o quanto que a gente faz influencia na personalidade dos educandos. E isso para nós, aqui na PAI, é muito importante, porque a gente precisa falar negativo ou positivo as coisas. Todo mundo de microfone fechado, mas acredito que vocês estão falando positivo. Falar o positivo. Se a gente quer, por exemplo, que o menino coma de garfo e faca, adianta eu comer de colher na frente do que o menino vai comer e queira que ele coma de garfo e faca? Não. Por quê? Porque ele está vendo o exemplo. Adianta eu falar, não vou fazer essa tarefa de casa, não. Depois amanhã a professora faz com você. Eu estou desdenhando de uma tarefa que é extremamente importante para ele criar memórias. Porque a, a, a obrigação, vamos dizer assim, a validação da tarefa de casa, o objetivo do dever de casa é ele ter na memória, ele memorizar o que ele aprendeu. Então, se eu não tenho um carinho com aquele dever de casa, como que o meu estudante vai ter? Né? Se eu tenho um filho, por exemplo, que está na PAI, aí a Ana Carolina passa uma tarefa lá de, vamos dizer, ligue a cor, azul com azul, verde com verde, amarelo com amarelo. É lógico que o meu filho, ele aprendeu as cores com a Ana Carolina naquele dia. Quando ela manda a tarefa de casa, é para ele memorizar. A gente vai ver depois o quanto repetir é importante para ele aprender. Se eu não dou devido valor naquela tarefa de casa, você acha que meu filho vai dar? Não. Então é isso que o Vygotsky fala. Ele fala que o nosso social ele tem muita influência pelo que a gente é. Ele fala que o nosso pensamento é construído por meio de palavras. Então, olha, gente, o quanto que a gente fala para os nossos meninos, ele tem peso, inclusive ele tem peso emocional. Se a gente fala para ele, olha, você é inteligente, você é capaz. Ô, Giovana, eu vou pedir para você tirar o som, porque a gente está escutando aí, tá? Então, o que acontece? Se a gente fala, né, as coisas e essa repercussão do que a gente fala é tão importante, imagina o quanto a gente tem que falar positivo, o quanto a gente tem que, muitas vezes, falar o que tem que fazer. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, ontem eu já falei para ele escovar o dente, agora hoje eu tenho que falar de novo. Tem que falar de novo. Por quê? O hábito ele é criado a partir do momento que a gente repete.
Então, olha, o Vygotsky, ele fala também de uma situação que chama mediação. Esse que media. É uma coisa entre o menino e o que ele vai aprender. Então, que essas situações de aprendizagem, que vai ser, né, a inteligência que Vygotsky fala, que é lembrar, imaginar, comparar, planejar, são coisas do cognitivo, são habilidades, né, habilidades importantes para a inteligência. Por quê? Por exemplo, planejar. Quando o nosso estudante acorda, né? Quando eu falo estudante, é menino e menino, tá? Já falei, é porque senão eu vou ter que falar toda hora, de todas as idades. Então, quando o nosso estudante acorda, né? Quando a gente faz a higiene, aí a gente pode falar: agora vamos planejar o nosso dia? Ó, primeiro a gente vai tomar café, depois a gente vai tomar banho, vamos mudar o uniforme, depois a gente vai pegar o ônibus. Qual ônibus mesmo que a gente vai pegar? Que número? Aí a gente vai descer na PAI, aí a gente vai esperar a porta abrir, sem correr e sem pular daquela escada que é perigosa. Então, assim, quando a mãe ou o responsável fala para o menino antes de acontecer, você ajuda uma cognição muito importante que se chama planejamento. Esse planejamento ele vai usar tanto para ir para a PAI, quanto para ir no mercado, quanto para ir, porque são habilidades cognitivas. Se a gente usa planejamento em todo momento da vida da gente. Por exemplo, se a gente vai no banheiro fazer xixi, a gente tem planejamento. Antes de ir, é lógico que isso é milésimo de segundo, mas o nosso cérebro já sabe o que tem que fazer. Ah, vou chegar, vou usar, né, o vaso, vou dar descarga, vou lavar as mãos e tal, vou usar o papel higiênico. O nosso cérebro já tem esse planejamento. Mas é muito rápido, porque nós somos adultos. Mas os estudantes, eles precisam de passo a passo. Então, esse planejamento, ele vai ser importante não só aqui na escola, na PAI, na tarefa, mas na vida dele toda. Ele não vai ter que planejar, por exemplo, para ir no mercado comprar 1 quilo de arroz? Não tem que ser planejado? Tem. Tem que ver quanto vai levar de dinheiro, quanto que custa, qual o caminho que ele vai fazer, chegando lá, qual é a marca que ele vai escolher. Depois ele tem que passar no caixa, ele tem que dar o dinheiro, ele tem que conferir o troco, ele tem que pegar. Isso tudo é planejamento. E aí eu tô falando coisas muito grandes, mas pode ser coisas pequenas. Por exemplo, vestir um uniforme, pequena que eu digo assim, dentro de casa, né? Vestir uniforme, ajudar a lavar a louça do almoço, tudo que a gente pode fazer antes, falar antes, a gente transforma em linguagem. E para esse cérebro, na hora de pensar, a linguagem já está ali, já tem forma o pensamento, porque já tem as palavras que vão organizar aquela atitude. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem alguém aí? Vocês já dormiram, gente? Por favor, me respondam. Vocês estão entendendo? Hein? Ah, então tá. É porque eu tô com a tela do slide aqui e não tô vendo ninguém. Eu tô só vendo um quadradinho aqui do chat. Ah lá, a Patrícia fez que sim. Se vocês não entenderem, gente, por favor, vocês me interrompam, tá? Porque às vezes eu vou falando, tô achando que eu tô explicando e tô dando, como dizia minha avó, tô dando varada na água. Minha avó falava isso. Tô dando varada na água. Então, olha só, já são 8h30. Então, eu tô aqui correndo para falar tudo. Por isso que eu tô ansiosa, porque eu sei que o tempo tá escorrendo e eu só dei 8 slides de 35.
Mas vocês podem falar, Érica, fala de novo, explica de novo, tá? Que a gente faz isso com o maior carinho aqui, com a maior tranquilidade. Então, Jaqueline, tá bom ou tá muito rápido? Como é que tá? Vai me, vai me dando sinal aí, tá? Tá. Então, olha só, comparar, né? Aqui, levantou a mão alguém aqui. Não levantou? Quem levantou a mão? Apareceu aqui. Patrícia. Ah, tá. Então tá bom. Ah, tá bom então. Vocês podem me. Tá, combinado então. Então, gente, essa mediação, ela, quando a gente vai trabalhar, né, diante dessa teoria sociointeracionista, ela vai exigir que essa mediação, ela pense nessas habilidades fora do contexto escolar. Então, por exemplo, comparar, que também é uma habilidade de inteligência. Como a gente pode fazer essa comparação lá na nossa casa? Ah, olha só. Aqui tem um garfo, aqui tem uma colher. Eles são iguais? Eles são diferentes? Por que eles são diferentes? Esse porquê é fundamental. E aí, uma coisa também que é importante é a gente não exigir uma resposta perfeita. Se ele falar assim, ah, é diferente porque um tem cabeça de ovo. A colher realmente não parece uma cabeça de ovo? Então, beleza, tá certo. A gente não tem que exigir, né, que ele fale uma coisa que seja totalmente certa. O importante é ele estar comparando, porque essa habilidade aqui é que eu estou estimulando para ele me dar, certo? Se ele fala, ah, esse aqui parece um monte de palito de dente, que é o garfo, que realmente o garfo parece um monte de palito de dente. Perfeito, isso. Então, qual que você vai tomar a sopa? Com o garfo ou com a colher? Aí vamos dizer que ele fala com garfo. Pois é, mas olha só, com um garfo, quando a gente pega, o que, que acontece? O líquido escorrega tudo. Vamos ver com a sopa? Então, deixar ele experimentar. Então, comparar não é só olhar e falar o que acha que parece com o quê, que a gente chama também de categorizar, né? Mas é também deixar ele experimentar dentro do, vamos dizer, do óbvio que é a proteção, né? Porque você não vai deixar ele experimentar fogo, não vai deixar ele experimentar fazer fósforo com fogo, que ele vai se queimar. Não vai deixar ele experimentar quebrar um copo para ele ver que um copo é de vidro ou outro de plástico, ele pode se machucar. Então não é isso. Mas dentro do possível, deixar ele experimentar para que ele reforce essa habilidade cognitiva aqui. Eu atendi um menino autista que ele tinha uns 11 anos, mais ou menos. E até então ele não era verbal. E aí eu trabalhando a música com ele, eu trabalhei uma música do Beethoven, que é aquela tchan 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 tchan, tchan 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 tchan, que é uma música assim, né, de, de expectativa. E trabalhei com ele uma música de Chopin, né? Que é uma música bem leve, bem tranquila. E aí ele não falava, né? Até num dia, uma determinada sessão lá de atendimento, eu falei, olha só, vamos comparar a história dos a história do. É porque na época era a história do Homem-Aranha que ele tinha inventado. Mas é mais ou menos a história do Chapeuzinho Vermelho, só que com. Só que personagem do Homem-Aranha. Vamos ver o que o lobo. Qual música o lobo parece. E daí ele fazia tchan, 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 né, no teclado. Então, assim, apesar. O que eu tô querendo dizer com isso? É uma atividade que levava ele a comparar, que é uma habilidade importante para a inteligência. Ele comparava e, apesar dele não usar a linguagem oral,
ele sabia que aquela música trazia aquele sentimento de medo. Então, ele comparava isso com Homem-Aranha do Lobo, da história que ele tinha inventado. E ele identificava a música de Chopin, que é uma música tranquila, leve, né? Assim, amorosa, com o amor da vovó pelo Chapeuzinho Vermelho, que era o Homem-Aranha vovó lá. Então, eu levei ele a desenvolver, né, uma habilidade de comparação que é importante para a nossa inteligência. Quando a gente vai, por exemplo, subir uma escada, se a gente não eleva a perna em determinado ângulo, você não alcança o degrau de cima, não é assim? Se você está subindo uma escada com um degrau alto, se você não levanta a perna muito alto, você não consegue subir aquela escada. Isso é uma comparação que o nosso cérebro faz. Ele compara o ângulo que a gente tem que levantar a perna com o tamanho do, do degrau da escada. É muito rápido, né? O nosso cérebro ele funciona muito rápido. Mas é uma forma de comparar. Então, olha o quanto a gente trabalha, né, na parte pedagógica, o quanto os professores, os psicopedagogos, os especialistas, eles trabalham em função dessas habilidades cognitivas. Às vezes a gente vê uma atividade e fala, ai, professor pediu para colocar um copo com água até com um dedinho só e um copo com água até a boca e pediu para ele segurar os dois copos. Ai, que bobeira! Não, mas ali tem uma habilidade que se chama comparação, que quando a professora pede para fazer essa atividade com um copo mais leve, com um copo mais pesado, o cérebro dele está comparando, está falando, olha, o cérebro dele está pensando, olha só, essa mão aqui que é leve, que eu consigo levantar com mais facilidade, tem pouquinha água, e essa mão aqui que está mais difícil para eu levantar, porque tem muita água, está pesado. Então, o conceito de leve e pesado, ele está aprendendo, que às vezes é diferente do jeito que a gente aprendeu, né? Com quilo, centímetro, milímetro, né? Quilo, litro, que a gente aprendeu na escola com código, ele vai estar aprendendo com experiência. Então, isso aqui é importante, né? Imaginar, gente, a imaginação é ela que é mãe da criatividade. E a criatividade é que nos faz diferentes. Então, a criatividade é a habilidade, ao meu ver, uma das mais importantes da inteligência. Mais importante. Porque é a imaginação que é a mãe da criatividade. E quando a gente cria, a gente se torna autor daquela situação. Então, se você, por exemplo, tá com. Deixa eu ver um exemplo aqui, é muito doido, que eu gosto de dar exemplo muito fora da caixinha. Sei lá, você está querendo construir uma panela de pressão automática. Você não tem que mexer na panela de pressão. Você vai pôr o feijão, vai colocar água, vai colocar dentro da panela, puf, vai pôr no fogão e liga o botão. E pronto. Só quando o feijão estiver cozido que você vai mexer naquela panela. Você quer inventar essa panela. Eu não imaginei, primeiro, eu quero construir essa panela porque aí eu não vou ter perigo de me machucar, não vai ter perigo de explodir, não vai ter perigo disso, daquilo. Então, eu quero uma panela de pressão automática para eu não ter esses riscos. Isso é imaginação. Agora, se vai construir a panela automática ou não, é outra história. Aí a gente já vai falar de criação, que é a criatividade. Então, olha, às vezes, como educadora, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente fica tão preocupado em seguir regra, em colocar regra, em enquadrar, né, regras que a gente tem na sociedade, regras que a gente tem mesmo na escola, que a gente não deixa os meninos imaginar e criar. Isso é um problema que eu vejo de toda a educação brasileira, toda.
a gente dá muito pouca oportunidade para os meninos imaginarem. Ou melhor, vou colocar melhor. A gente muitas vezes dá mais valor no que a gente precisa enquadrar, no que a gente precisa moldar, do que criar. Vou dar um exemplo para vocês na música, né? Quando eu vou trabalhar com os meninos da música, eu vejo um potencial de criatividade inimaginável. Porque eles não têm essas coisas que a gente tem. Ah, eu acho que eu sou desafinada. Ah, eu acho que essa nota não combina com essa. Ai, não ficou nada bom. Ai, eu não sei dançar. Não tem isso. Simplesmente tem uma projeção de som. Ah, eu quero fazer meu nome cantando, então eu faço Érica. Aí o outro, Érica. E aí a gente vai brincando. Então, essa imaginação, gente, ela é muito importante, é o que a arte pode trazer. A dança, né? Quando ele se expressa, quando ele faz o movimento com capricho, ele está trabalhando essa imaginação que vai ser a mãe da criatividade, que ele vai criar. E se o menino cria, vamos dar valor nessa criação. Às vezes, em casa, a gente pode trabalhar muito essa imaginação, essa criatividade, né? O que a gente pode colocar de desenho aqui na geladeira, que vai ser o nosso cardápio durante essa semana? Ah, essa semana a gente vai comer brócolis e vai comer sardinha. Vamos desenhar? Vamos desenhar para a gente saber o que a gente vai comer nessa semana? Então, olha só, a imaginação, ela é a mãe da criatividade, não esqueçam isso. Porque a criatividade é a habilidade que mais tem valor no século XXI. Eu não sei se vocês sabem, mas a inteligência artificial, até hoje, a única coisa que a inteligência artificial não conseguiu copiar do ser humano é a criatividade. Porque ela é formada por várias memórias. Ela tem lá o banco de dados que as pessoas colocam as informações, mas ela não sabe criar igual o ser humano. E a potencialidade de criação dos meninos que são especiais é muito maior do que quem não é. Porque eles não têm esse nosso filtro, né, de falar, ah, não sei o que vai achar de mim. Ah, eu acho que se eu cantar vou ficar desafinado. Ah, eu acho que eu não sei tocar. Ah, eu acho que eu não sei dançar. E a gente é assim mesmo, cheio de coisas, cheio de nhenhenhé. Eles não têm isso. Eles são espontâneos. Isso é o mais lindo, né? Eles criam. Vão fazer de conta que isso aqui, esse brócolis é uma árvore verde e tá tudo bem. Então, essa habilidade, veja bem, a imaginação, ela é muito importante. Então, a gente vai poder ver atividades que vocês vão poder fazer em casa também, né? Que vai desenvolver essa imaginação. Lembrar, olha, para a gente aprender, a gente tem que ter duas coisas: atenção e memória. Quem não presta atenção e quem não guarda é difícil de aprender, porque o conceito de aprendizagem hoje é mudança de comportamento. Se você muda o comportamento é porque você aprendeu. Se você não muda é porque você não aprendeu. Então, uma das situações que a gente vai precisar trabalhar é a memória. Nós temos vários tipos de memória. Memória episódica, memória conceitual, memória emocional, memória implícita, que isso tudo a gente vai ver aqui no nosso curso e que a gente pode estar trabalhando com os nossos meninos em casa, né? Por quê? Porque a memória, ela é trabalhada à medida que a gente repete aquela situação. E o nosso cérebro, ele é assim, se ele vai uma vez, ele guarda algumas coisas. Se ele vai duas vezes, ele guarda alguma coisa e mais alguma coisa. Se ele vai três vezes, ele guarda alguma coisa e mais alguma coisa. Então, toda vez que a gente repete, é como se a gente tivesse carimbando aquela situação no nosso cérebro, porque ele já vai formando estruturas de retenção daquelas informações. Então, por isso que é muito importante a gente repetir. Uma das estratégias que é de extrema relevância, que eu tenho também experiência em consultório, é a questão da música.
Quando a gente põe melodia numa música, a gente praticamente vive aquela situação toda vez que a gente canta. É por isso que às vezes eles cismam, entre aspas. E a gente também, com uma música. Parece que aquela música cola no nosso cérebro e a gente fica igual chiclete. Eu lembro que aquela música daquele Avenida Brasil, qual que era mesmo? Aquela que a Carminha cantava? Tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu. Não lembro muito bem. Não tô lembrando agora. Mas aquela música colou na cabeça de todo mundo, inclusive na minha. Como que era mesmo? Vocês não estão lembrando, não? Daquela novela? Tchum, tchá. Depois eu vou lembrar. É. Então, cada vez que a gente canta a música, a gente vai estar guardando aquela música. Por isso que é importante, às vezes, a gente colocar situações na nossa casa e associar com música. Por exemplo, escovar o dente. Qual filho não esquece de escovar o dente? Então, se a gente associa a música à escovação de dente, você não vai precisar falar agora que está na hora de escovar dente. Cantar a música, o cérebro já vai puxar aquela atitude. Entende? Então, isso se chama associação para estimulação de memória. Então, essas atividades aqui, elas são da cognição. O Vygotsky falou o quê? O que ele chamou de funções psicológicas superiores, que são as habilidades cognitivas, é que dão forma à inteligência. E essa inteligência é que vai nos propiciar a ter criatividade no nosso dia a dia e a ter a nossa personalidade, tá? Então, essa mediação aqui, ela é responsável pelo menino aprender e desenvolver. É o que nós vamos ver que nós vamos ser. E já somos, né? Nós já somos, vamos dizer, não, já somos. Nós somos mediadores, educadores. A gente mostra o objeto de conhecimento, apresenta esse objeto de conhecimento para o nosso par, que nem sempre é o nosso estudante, pode ser o nosso marido, pode ser o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho. Toda vez que a gente quer mostrar algo para ensinar, para aprender, para mostrar, a gente está sendo um mediador. Que a gente usa de linguagem, a gente usa de artefatos, que são recursos, né? Vídeos, imagens. A gente usa de vários artefatos culturais para estar mediando esse conhecimento para aquela pessoa. O que ele chama de signos. Todos signos são o quê? São artefatos, são recursos que têm representação. Então, por exemplo, se eu mostro um lápis para um professor, tem uma representação. Se eu mostro esse lápis para uma criança de 2 anos, tem outra representação. Se eu mostro esse lápis para um desenhista profissional, tem outra representação. E é um lápis, é o mesmo lápis. Então, ele fala que nós temos os signos e o significado. Signos é o lápis e significado é o que o lápis representa para cada um. Então, por exemplo, o arquiteto, o lápis é extremamente importante, porque o arquiteto vai desenhar a casa, né? Vai colocar no papel como que vai ser a casa, aonde que vai ter as estruturas da casa, tal. Então, o lápis para ele é um recurso de trabalho indispensável. O lápis para professor é uma representação de que quem ensina, né, tem o lápis, porque quando o menino está aprendendo a ler e escrever, ele pode apagar, porque tem borracha. Então, é uma coisa que a gente faz e pode refazer. É representação desse lápis para a professora. A representação desse lápis lá para uma criança de 2 anos é um instrumento de experimentação de rabisco, porque ela vai estar na fase da rabiscação. Então, ela usa esse lápis, ela usa qualquer lápis. Ela está experimentando, é aquele objeto que reflete naquele papel aquele traço. Então, signo é isso. É um artefato que tem vários significados.
E para o nosso menino, a gente vai trabalhar também com signos. Olha só, a colher, ela é para tomar sopa. Mas será que a colher também pode servir para fazer corrida de ovo? Brincar de corrida de ovo na gincana? Pode. Ali, não, ela não vai ser para tomar sopa. Ela vai ser. De onde eu tirei isso? Ela vai ser para carregar o ovo na brincadeira da corrida da colher e do ovo. Então, quando a gente faz, né, esses esclarecimentos com o nosso menino, a gente está trabalhando nele as funções superiores. Olha, a gente tem identidade. O que é identidade? Identidade é um símbolo que nós usamos na nossa cultura, que a gente chama de documento, é um papelzinho verde que está escrito seu nome, nome da mãe, nome do pai, tem um número. Então, todas as vezes que a gente vai se apresentar em algum lugar oficialmente, a gente tem a identidade, que é uma representação da nossa pessoa. Olha, você já trabalhou um signo com ele. Por quê? Nem todo papel verde que tem nome é identidade. Então, existe uma estrutura ali, etc., que vai ter uma representação. Então, ali seria você trabalhar com um instrumento, né, que seria a identidade em si, você vai trabalhar o significado, a representação do signo, que é a nossa certificação individual. Também Vygotsky trouxe essa, vamos dizer, essa regra, né? Trouxe essa regra, não, teoria é algo comprovado, é algo que tem, quando a gente fala em teoria científica, é algo que já foi confirmado pela ciência. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente já tem confirmação que é bom que a gente faça, que a gente estimule, que a gente trabalhe dessa forma. Entendeu? E aí, uma outra coisa que a gente tem que pensar é que essa teoria do Vygotsky, ela tem 3 pilares: histórico, social e cultural, tá? O histórico é a nossa história. Desde quando a gente nasce até quando a gente morre, a gente tem uma história, a gente tem um papel social. A gente tem vamos dizer assim, um sentido, né, da vida. Então, esse histórico é que todo mundo tem um antes, um durante, um depois. E isso tem que estar associado não só na educação, mas no nosso processo, né, de ensino. Na APAE, a questão do histórico social e cultural é que fundamenta a estrutura pedagógica e educacional. Tá lá no documento, no PPP, que é o sócio-interacionismo, que vai trabalhar com as teorias educadoras, né? Então, quando a gente fala assim, o que é esse histórico? É quando a gente fala que está tudo integrado. Por exemplo, nós temos a concepção inatista. A concepção inatista, ela acredita que todo mundo que nasce daquele jeito vai morrer daquele jeito. Que a gente, quando vai para a escola, a gente não sabe nada. E que tudo que vai ser ensinado é o que a gente vai saber. Então, é como a gente já nasce, é como a gente fica. Não sei se vocês já ouviram falar naquela expressão: pau que nasce torto, morre torto. Então, isso é uma expressão da concepção inatista. Então, é como se a gente falasse: o fulaninho, deixa eu ver, fulaninho não consegue prestar atenção. Desde pequeno não consegue. Não adianta, porque ele não vai prestar atenção nunca. E isso é uma questão da concepção inatista, que a gente sabe que não é verdade. Por quê? Porque o nosso cérebro tem um processo que chama plasticidade. Ele se modifica a partir do momento que a gente estimula. Um exemplo muito fácil
é quando, vamos dizer, a pessoa sofre um acidente e fica cega. Né? O que acontece? O cérebro, ele é plástico, ele se remolda, ele se fortifica na situação da audição. Aí a pessoa fala assim, nossa, fulano ficou cego, mas parece que a audição dela aumentou muito. Parece não, aumentou. Porque o cérebro, ele é um órgão tão inteligente que ele tenta se adaptar a qualquer situação real. Então, isso significa o quê? Que os nossos meninos, eles podem ter todo aquele desenvolvimento. Nós podemos ter, à medida que a gente estimula, à medida que a gente vai colocando o cérebro para se refazer dentro daquela estrutura. Então, olha, qual é o momento de aprender? É o agora. Porque todos nós temos potencialidades para ter modificado essas habilidades. Ah, não adianta que fulano não guarda, do fulano não aguenta. Vai guardar. Se a gente estimular, ele vai se modificar. Pode ser que não se modifique 20 do jeito que a gente queria, ou do jeito que o cicrano que tem a mesma idade muda, mas ele vai se modificar. Uma coisa importante quando a gente pensa no bebê, quando a gente pensa, né, nos adultos, é entender que cada um tem um ritmo, cada um tem um tempo. E a gente não pode querer comparar o tempo de um com o tempo de outro. Às vezes a gente tem 2 filhos, né? Eu só tenho um, mas às vezes eu vejo que as pessoas têm 2 filhos. Às vezes elas querem comparar. Nossa, fulano aprendeu a ler com 7 anos. Ciclaninho não tem 9, ainda não aprendeu. Mas é o tempo dele. Em compensação, às vezes o ciclaninho joga a bola muito bem e o fulaninho é todo desengonçado ainda. Por quê? Porque o nosso corpo ele se desenvolve de maneiras diferentes, de formas diferentes, certo? Então, qual é o nosso papel de mediador? Lá, que o Vygotsky fala que é a mediação. É estimular para que ele avance a partir do ponto dele e não ficar comparando, né? E lembra do que a gente fala, a gente escuta, a gente internaliza e não falar na frente dele que, tô desistindo. Tem que ficar repetindo. Ele não consegue. Ele esqueceu de novo. Não é possível. Não. A gente tem que falar o positivo, porque é esse positivo que vai fazer com que esse cérebro, com que essa pessoa retoma da onde estava para continuar, certo? E aí Vygotsky fala do social, o quanto o social é importante. O que é social? É conviver. É conviver com as pessoas da mesma idade, é conviver com a família, conviver com os amigos. A gente vai precisar pensar nesse menino também como pessoa que precisa conviver, né? Uma coisa que a gente precisa conversar mais para frente é sobre a questão da superproteção. Quando a gente super protege o nosso menino, não vou deixar ele naquele aniversário, não, chegar lá, ele pode se aborrecer, vai gritar, todo mundo vai ficar olhando. Olha, se eu não levo, quando que ele vai compreender de que lá não é lugar de gritar? Não é dentro da sua casa só com você, Então, a gente vai precisar ir. E falar antes, olha lá, a gente não vai gritar. Isso às vezes vai custar 2, vai custar 3, 4 vezes, né? E as pessoas que estão lá vão precisar compreender, porque elas também às vezes têm coisas que todo mundo precisa compreender. Eu tenho coisas que às vezes preciso compreender. De vez em quando eu fico brava com umas coisas que me irritam, daí eu fico brava mesmo, perco a linha. Quando eu passo da medida, eu peço desculpa. Então, esse é um defeito da Érica. As pessoas que estão perto de mim não vão compreender. Se elas gostam de mim, elas precisam compreender. Como também outras pessoas têm outras coisas que às vezes não é legal. Mas a gente vai aprendendo à medida que a gente vai convivendo, né? Isso é que é importante. A gente colocar os meninos em situações sociais
para eles aprenderem com os pares. E aí eu trago uma coisa importante para falar para vocês. Gente, já são 9 horas. Pai Santo de Misericórdia. É uma coisa importante. A gente precisa estar pensando nos nossos meninos no futuro. Né? Se a gente não trabalha com eles as habilidades de convivência, as habilidades de diálogo, de calma, de conversa, de reflexão, como que eles vão ser daqui a 20 anos, 15 anos? Aí sim, aí já é tarde demais. Que às vezes eles podem criar situações que não quer conversar mais com ninguém. Aí, então é ali, né? Na paz, na nossa convivência, no grupo. Que gracinha aqueles meninos que falam: "Ai, eu não quero para casa. Eu não quero férias. Eu não quero sair daqui". Por quê? Porque eles estão convivendo. Eles conversam com um, tem uns que já sabem, eu ainda não sei, né? Mas eles sabem o nome de todo mundo, eles falam com todo mundo, passam pelo aquele corredor alegre, feliz, conversando. Aí de vez em quando um professor chama atenção, porque tem que chamar. Tem que chamar. Esse é o perigo da nossa superproteção. Às vezes a gente não põe limite. Às vezes a gente não mostra para esse menino que tem hora para isso, hora para aquilo. Isso tem regra, isso não tem regra. Né? Se vai no banheiro, tem que fechar a porta. É um horário de privacidade. Aí em casa a mãe fala: "Ah, não, aqui é só eu, ele, o pai dele, pode ir no banheiro sem fechar a porta". Só que quando ele for num clube, quando ele for numa festa, quando ele for na igreja, ele precisa fechar a porta no banheiro. Então, se eu não trabalho com ele em casa para ele fechar a porta e que a hora do banheiro é um momento de higiene pessoal, que às vezes precisa de alguém ou não, como que ele vai transferir esse conhecimento para o social, para outros lugares? Ele não vai conseguir, porque se em casa ele pode. Ah, meu filho me belisca, meu filho. Já aconteceu, tá? Já tem de mãe assim. Meu filho me morde, mas é porque ele fica nervoso. Não, mas então a gente vai conversar com ele, vai mostrar de que, mesmo nervoso, ele não pode te morder. Porque ele não vai poder sair mordendo todo mundo na rua quando ele ficar nervoso. Então, o que a gente pensa nessa educação voltada para o social? É que a gente sim tem que colocar para a educação, e aí eu coloco dentro da PAI, uma educação que vai pensar nesse menino inserido no social. Amanhã, olha que gracinha esses meninos do podcast com a Thaís, né? O quanto eles aprendem e aprenderam a se portar diante de uma câmera. Que coisa mais linda, gente. Então, o que acontece? A gente vai preparar esses meninos para a sociedade. Não é para ficar para sempre lá dentro da PAI. Esses meninos, é lógico, o lugar deles talvez sejam sempre ali. Mas eles vão ter oportunidade de participar de outros grupos sociais. E saber se portar e saber, né? Ter uma convivência que vai ter um desenvolvimento, vai ter troca de afeto, troca de carinho, troca de conhecimento, troca de quanta coisa que a gente troca quando a gente está junto, né? Ai, meu Deus, cultural, já falei para vocês, né? Aí tem indinho, tem umas alemãezinhas aqui, eu ia falar mais coisa, mas aí olha o tempo. E aí também uma coisa que eu vi durante a semana, eu tinha visto nas notícias e trouxe, né? Crianças alemães preferem ler do que assistir vídeo. Por quê? Porque elas veem os pais lendo. E aí eu trago uma reflexão para a gente fazer. Ah, meu filho está muito no tablet, está muito no celular. Aí é o que o Vygotsky fala, aprender com exemplo. Será que a gente também não está muito no tablet e muito no celular? E ele está vendo isso e tá repetindo o que a gente está fazendo? Né? Então, nós aprendemos basicamente pela imitação. Você é um exemplo para o seu filho. Se você vai no banheiro, deixa a porta aberta,
Você pode falar 1000 vezes para ele fechar, mas o que ele tá vendo é diferente do que você fala. Então, a gente vai precisar ter modificação de comportamento para educar. Ah, meu filho come demais. E você, tá comendo demais? Primeira coisa que a gente tem que perguntar. Ai, meu filho tá muito respondão. E você, não tá gritando? Como que você tá falando dentro de casa? Com seu marido, com seu filho, com a outra pessoa que convive com você, com seu outro filho? Será que você não tá gritando? Ele tá imitando. Né? Então, tudo isso é importante a gente estar pensando, ó, o quanto o espelho, né? Quando os profissionais usam espelho na sala, é extremamente importante para quê? Para os nossos neurônios espelhos, que são esses neurônios específicos do nosso cérebro, que é de imitar, que é de aprender. E aí, quando a gente faz, né, as situações de educação dentro da teoria de Vygotsky, a gente pensa o quê? A gente pensa, né, que ele chama de zona de desenvolvimento real, que é isso que ele pode fazer sozinho. Aí ele chama de zona de desenvolvimento proximal o que a gente media. Ah, hoje você vai aprender o que é queijo branco e o que é queijo prato. Ó, comparação, habilidade cognitiva. Então, eu vou estar agindo na zona de desenvolvimento proximal. E a zona de desenvolvimento potencial é quando ele vai aprender a distinguir queijo branco de queijo prato, tá? Então, isso aqui é um desenvolvimento da teoria. A gente está em um lugar e vai precisar de um mediador para desenvolver, para avançar na aprendizagem. E esta é a proposta dele. A partir dessa interação é que eu vou aprender coisas diferentes. Eu vou colocar no grupo, tá? Esses slides. E vocês, depois, se tiverem alguma dúvida, vocês vão me acionando, a gente vai falando pelo grupo. Combinado? Então, ele fala sobre a questão da linguagem, né? Olha só, 9:05, gente. Eu acho que eu tenho que acabar, né? Eu deixei também uns links para vocês verem o vídeo que fala um pouquinho sobre a vida e a obra dele. Então, vocês podem colocar. E essas outras situações aqui, que são muito importantes, eu vou deixar para a gente continuar no nosso próximo encontro. Porque, por exemplo, oralidade, que faz parte da linguagem, que o Vygotsky fala que a linguagem é que vai representar e comunicar. O quanto a gente precisa trabalhar essa linguagem com os nossos meninos, e a gente não precisa ser só oralidade de fala, de língua, né? De palavra, mas a expressão corporal, quando eu falo, né? Cara de bravo, cara de feliz. Adivinha o que eu tô sentindo? Quando eu tô com dor de barriga, qual a cara que eu faço? Então, assim, tem várias situações que a gente pode estar estimulando a linguagem corporal, né? A expressão corporal. E que é importante a gente trabalhar com eles para quê? Para eles se identificarem nas pessoas. Já que a gente está trabalhando para que eles sejam seres sociais, né, incluídos, eles precisam também ler as outras pessoas. E quando a gente trabalha com essa expressão artística, com essa expressão corporal, além de vivenciar, eles aprendem a identificar no outro. Então, tem muitas coisas agora a partir daqui que eu não vou poder jogar fora. Eu vou ter que voltar até na próximo encontro, eu vou voltar para a gente poder estar terminando essa reflexão aqui que eu acho importante, né? E que ficou aqui no slide 20. Ai, minha língua tá até cansada. Eu vou. O que vocês acharam, gente? Olha só, 9 horas já, 9:10. O que vocês acharam? Eu preciso de um feedback aqui, por favor. Ah lá, tem um dedinho dando joia. Ai, que delícia.
Simone, Graziele, Maria. Ai, que bom que vocês gostaram. Ai, obrigado, Senhor. Eu tava querendo tanto, eu tava querendo. Daniele, amei. Ai, que delícia. Eu tava tão preocupada se vocês iam gostar. Eu olhei esses slides mais de 1000 vezes. Falei, acho que eles vão achar chato. Será que tá boa essa figura? Foi tudo com tanto amor. Eu acho que vai ser muito bom para vocês, pra gente, né? Formar esse grupo. Ai, que bom. Se alguém não gostou, também fala, tá? Pra gente poder melhorar, por favor. Jaque, acho que a gente pode terminar então? Graças a Deus. Então, olha, eu queria agradecer do fundo do coração, né? Que bom que vocês estão aqui, vão estar e me coloco à disposição, tá? O nosso grupo do WhatsApp vai ser o nosso canal de comunicação durante o mês, né? Até o nosso próximo encontro. E coloco à disposição. Se vocês quiserem marcar um horário para encontrar comigo lá na PAI, também pode mencionar lá no individual, pode conversar com a Jaquelina, né? A gente está sempre trabalhando em equipe, então eu peço para ela para estar comigo, quem atende os meninos, ou ela, ou a Michelle, a Paula, elas estão sempre muito disponíveis. Quando se trata de família, realmente a PAI tem um olhar muito cuidadoso, e isso é muito legal, porque vocês são os grandes parceiros de mediadores, tá bom? Um beijo carinhoso em cada um, em cada uma, e muito obrigada por esse momento. Estou muito feliz. Isso aí, já tô doida para chegar. A carinha ali, a carinha da Cirlange ali que eu não conhecia. Oi! Pois é, menina! Poxa, será que todo mundo já saiu? Vamos abrir aqui, gente? Como é que abre aqui, Jaquelina? Pelo amor de Deus! Ah lá, ah lá. Olha, gente, que vocês não deixam. Vocês são tão bonitas, por que vocês não deixam a coisa ligar, a câmera aberta, poxa? Oi? A gente vai aprendendo, né, amiga? Tá. Aqui, eu quero ver na hora que todo mundo se sentir à vontade para falar. Ai, que delícia. Aí vai ser um blá, 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 blá. A gente vai aprendendo. Tá, joia? Aqui, eu vou precisar falar com quem não fez a inscrição, tá? Vou precisar muito falar com vocês pra gente fazer a inscrição. Tem um link também de avaliação do nosso encontro de hoje, mas assim, uma coisa de cada vez, né? Sem aflição. Aí devagarinho eu vou falando. E quem puder marcar, quiser, né, falar comigo pessoalmente, quem tiver alguma dúvida, até para eu poder ajudar a mexer no Telegram, no WhatsApp, pode marcar, tá? Que aí eu peço para já que a gente vê quem pode atender junto comigo, ou eu faço, tanto faz. Tá bom, gente? Um beijo, fica com Deus.